Se tu já leu Romantasia ou quer começar a ler Romantasia, quer indicação de livros para esse início desse universo, fica aqui nesse vídeo que eu vou te indicar alguns livros para iniciar a ler Romantasia. Eu acho que é super válido essas leituras. São livros muito característicos desse gênero, desse subgênero, então eu acho que vale muito a pena tu dar essa chance para esses livros. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie, então bora falar de romantasias para quem tá iniciando nesse universo. Tem muita gente que conhece a romantasia, já ouviu falar, mas ainda não leu porque não sabe por onde começar, não sabe quais são as melhores opções. E hoje eu trouxe aqui algumas delas que são bem clássicas, algumas, e eu acho que vale muito a pena começar por esses livros. Mas antes de te falar quais livros são, eu peço para te inscrever no canal, ativar as notificações para sempre que sair conteúdo novo, tu ficar sabendo. Ativa o sininho, curte o vídeo e é isso, bora pro vídeo que vocês já sabem o que tem que fazer. A primeira indicação é aquela clássica que todo mundo conhece ou já ouviu falar, mas eu vou indicar aqui como uma ótima entrada ali, uma porta de entrada para romantasia, porque muita gente ouve falar, mas às vezes não sabe se dá para ler, quem nunca leu romantasia, às vezes fica aí essa dúvida, e ACOTAR é uma ótima porta de entrada para esse universo de romantasia. A história acompanha a Fairy, e ela, eu nunca sei pronunciar direito esse nome, tá? Mas acho que é Fairy, e ela é uma jovem humana que tá ali lutando para a família dela conseguir se sustentar. Ela caça pela família dela, ela traz comida e é tudo muito precário. A família dela tá precisando ali de ajuda financeira, eles estão passando por uma necessidade, até que um ato em que ela atira de arco e flecha em um lobo faz com que ela vá parar no mundo dos féricos. E para entender por que ela vai parar lá, como que ela vai parar lá e quais as muitas aventuras que ela passa e depois de ter feito isso, tu vai ter que ler o livro. É um livro que tem muito romance e tem a fantasia também, tem bastante do romance porque é o foco da história, né? É uma romantasia e muita gente fala que mistura os elementos de A Bela e a Fera com um pouco de magia própria ali do universo que a Sarah J. Maas criou e desenvolveu ali pra gente. Então tem ali um pouco de A Bela e a Fera, tem uma mitologia própria ali, bem rica. Então eu acho que é uma ótima porta de entrada ali pro universo de romantasia. E aqui a gente vai ter um romance envolvente com desenvolvimento gradual, um mundo fantástico detalhado e imersivo, uma protagonista forte e resiliente e um final que vai te deixar querendo mais, tá? Então tu vai ler esse livro e tu vai querer continuar nesse universo, tu vai querer saber o que vai acontecer. A minha segunda indicação tem um pouquinho mais de intriga política ali, de territórios e tudo mais, que é Quarta Asa. E aqui a gente tem Dragões, que foi uma das coisas que me fez muito querer ler esse livro, essa série, né, que ainda não está finalizada, mas que eu recomendo demais, vale a pena iniciar. Aqui a gente tem um universo com dragões, com cavaleiros de dragões, com um instituto militar, Basgiath, que é o nome do instituto ali da escola que vai treinar esses cavaleiros de dragões. A história aqui vai acompanhar a Violet Sorrengail. Ela é filha de uma general e também filha de um escrivão, e o sonho dela foi sempre viver ali no meio dos livros e trabalhar ali na biblioteca. Só que o destino tem outras coisas reservadas para ela, então ela vai acabar entrando ali para essa academia de cavaleiros que tem ali em Basgiath, né? E aí ela vai acabar entrando nesse, não é torneio, mas é tipo um treinamento para ver se tu é digno ou digna de ser uma cavaleira de dragão. Então aqui a gente tem um universo em que os dragões, eles são seres superiores, então eles vão ali, eles que vão escolher quem vão ser os cavaleiros deles, se a pessoa é digna para isso, né? Se ela um treinamento adequado e se a personalidade da pessoa é correta, enfim. Eles têm tudo isso, não que todas as pessoas que têm dragão são pessoas boas, mas enfim, na hora dessa escolha são os dragões que fazem. E a Violet vai precisar então compensar a falta de força física, porque aqui a gente tem aquela protagonista que é fraca, pequena e frágil, e só que ela tem um problema que é uma doença dela desde que ela nasceu, que os ossos dela quebram muito fácil, então ela vai ter que compensar essa falta dela física com a inteligência dela, e graças a Deus isso ela tem, enquanto ela tem que lidar com um romance cheio de tensão e perigo, mas que, gente, faz valer
toda a pena de ler esse livro. Aqui a gente tem um Enemies to Lovers, e é um enemies mesmo porque eles são inimigos porque a mãe dela matou o pai dele ou algo assim, não me lembro se foi o pai dele ou... E aí eles são inimigos ali e eles não se dão, e aí ele quer a cabeça dela, mas ao mesmo tempo ele não mata ela, enfim. Esse universo ele tem bastante intriga política, então vai ter explicações ali das guerras, da luta, de tudo que eles estão enfrentando, então é um pouquinho mais denso, eu acho, do que a Kotar, mas não tão denso, não é difícil de entender, ele só vai ter, como eu disse, mais intrigas políticas, ele não vai atrapalhar em nada na tua leitura, aliás, foi uma leitura muito boa, eu gostei demais, e claro que aqui tem vários plot twists que vão te prender na história e fazer tu querer ler mais desses livros e continuar a leitura, né? Uma série que eu acho que é muito válida pra ler. Eu acho que se tu gostou de Akotari, que é algo com mais adrenalina e mais dinâmico, tu tem que pegar a Quarta Asa. E essa próxima indicação é a única indicação aqui desse vídeo que eu não li, mas que eu sei que é ótimo para iniciar no universo de Romantasia, porque é algo mais leve, algo mais fácil de entender também, que é o Príncipe Cruel. Aqui nessa história a gente acompanha a Judy, que é uma humana que vive no mundo traiçoeiro das fadas após a morte dos pais dela. Determinada a conquistar o lugar dela onde os humanos são desprezados, ela se envolve em jogos políticos e perigosos, especialmente com o enigmático e cruel príncipe Kada. E, gente, eu tenho muita curiosidade para ler esse livro, tá? Porque eu já vi muita gente falar bem e muita gente falar da Judy e do Cardam, então eu sei que é um livro que eu vou gostar muito e é um livro que é ótimo para quem ainda não leu Romantasia e quer iniciar nesse universo, porque é, como eu disse, uma romantasia assim de entrada, assim como a Kotar também. Aqui o romance ele não é especialmente o foco principal, mas sim um complemento em meio à manipulação, ambição e jogos de poder, sabe? Se tu quer uma romantasia menos óbvia e mais afiada, eu acho que O Príncipe Cruel é o livro ideal para te prender. Agora eu vou indicar uma duologia que eu li o primeiro livro, eu ainda não li o segundo, mas já tendo conhecido o universo, sabendo como é a escrita da autora, como é essa duologia, eu já recomendo para iniciantes de romantasia. E realmente é muito bom para iniciantes porque tem bastante romance, que é Divinos Rivais. Se tu ama histórias com romance delicado, uma atmosfera melancólica e um toque de fantasia, eu acho que tu vai gostar de Divinos Rivais. Aqui a gente acompanha a Iris, ela é jornalista, ela trabalha num jornal ali da cidade e ela tá sempre enviando cartas pro irmão dela e a família dela tá ali passando por um momento meio delicado e o irmão dela tá desaparecido por causa da guerra que tá acontecendo, né, nesse universo, e aí ela envia cartas pra ele, só que as cartas misteriosamente acabam chegando até o maior rival dela do trabalho, que é o Roman. Então ela acaba trocando correspondências com ele, sem ele saber quem ela é, mas ela sabe quem ele é. E a partir dessa conexão inesperada nasce um vínculo profundo entre dois rivais de trabalho em meio a uma guerra de deuses. Então aqui os deuses estão lutando numa guerra e os civis ali estão lutando do lado de cada um deles, né? Então aqui a gente vai ter uma romantasia com bastante romance, tá? Na minha opinião teve pouca fantasia, mas isso não é um problema. Eu acho que tu só tem que ir sabendo que tem bastante do romance, da parte mais melancólica do drama ali, da vida dela, né? Enfim, de ela tá se correspondendo. E sim, a gente vai ter um pouco de fantasia, né? Como eu disse, vai ter isso dos deuses, mas não vai ser uau, bem desenvolvido, tu, né? Não vai entender tanto, pelo menos até o primeiro volume, né? Eu não li o segundo. Tu vai ver a guerra se desenvolvendo e vai ver eles se correspondendo e acaba que em algum momento a Iris vai ir pro meio da guerra ali pra fazer a parte dela como jornalista e enviar para os editores, enfim, como um jornalista de verdade faz, né? Quando tem algum acontecimento, eles vão até lá para documentar o que está acontecendo. Então a Iris vai acabar indo e vai acontecer algumas coisas. E confesso que o final ele deixa um gancho muito bom para o segundo livro. Tu fica curiosa querendo saber mais. Eu só não li ainda o segundo porque eu tenho que esperar eu estar na vibe de ler aquele livro, sabe? É uma história encantadora e é algo que tu vai ver ali sobre a guerra, mas sem se aprofundar muito na guerra. E a minha última indicação aqui é uma romantasia com a vibe mais Disney, que é Assistente do Vilão. Se tu quer uma romantasia mais leve, divertida e completamente fora do padrão, eu indico demais Assistente do Vilão. Aqui nessa história a gente acompanha a Ivy e ela tá atrás de um emprego, então por necessidade ela
acaba aceitando um emprego como assistente de um vilão. Sim, e o nome dele é vilão, e aí depois, ao decorrer assim da história, a gente descobre o verdadeiro nome dele, mas a gente conhece o vilão como vilão, porque é assim que ele é chamado ali no universo, né? Ele acaba fazendo as vilanias dele, tem até cartazes ali procurando pelo vilão. E ela vai acabar então aceitando esse emprego meio diferente, né? Como assistente de um vilão, que é uma coisa bem louca. E esse livro tem um tom bem humorado, cheio de ironia. É uma vibes muito enrolados da Disney, sabe? Ele traz um romance slow burn muito fofo, cheio de química, e eu não sei o que acontece nas páginas desse livro, porque a cada página que passa, tu quer ler mais, quer ler mais, quer ler mais, e quando tu vê, tu já acabou o livro. E às vezes não acontece coisas tão grandiosas, mas tu quer ver o que tá acontecendo ali, eu não sei o que acontece. Mas sim, acontecem bastante coisas, tem plot twist no final. Eu li o primeiro e o segundo volume, ainda quero ler o terceiro ainda esse ano, e tem várias situações que rendem algumas risadas. Eu sei que é um livro 8 ou 80, tem gente que gosta muito e tem gente que não gosta, mas eu acho que o que vai te trazer mais pra esse universo e fazer gostar é tu ir ler sabendo sobre o que esse livro é. Porque as pessoas panfletam como fantasia, mas esquecem de falar que é vibe Disney. Então, se tu gosta de algo vibe Disney e vai ler sabendo disso, tu vai amar. Entendeu? Vai amar. Eu amei. Porque eu não fui esperando uma fantasia dark, cheia de, né, sensualidade. Não é isso que tu vai ver aqui. Aqui a gente vai ter um romance leve, divertido, com personagens carismáticos. É uma leitura rápida e perfeita pra sair da ressaca literária. Então, assim, é um combo. Eu acho que vale super a pena, principalmente se tu ainda não leu fantasia e gosta dessa vibe, desse estilo. Eu acho que vai ser algo que vai te surpreender e vai trazer tu mais ainda pro universo da fantasia. Ah, e sem falar que o vilão, é óbvio que ele é vilão com todos, menos com a nossa mocinha. Ai, eu amo. Eu tô louca pra ler o terceiro volume e eu acho que eu vou até trazer um vlog de leitura aqui pra vocês, sem spoiler, porque assim, ai, eu amo esse casal. Me conta aqui nos comentários se tu gostou de alguma sinopse desses livros, ou se tu já leu algum, ou se tu recomenda outros livros de fantasia pra iniciantes, pra quem quer começar a ler fantasia, que eu vou adorar saber. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!